na alegria de Deus, a alegria de Jesus que está no nosso coração, nos preparando para mais um tempo de quaresma, em preparação à Páscoa. Junto com os ministros e ministras da nossa igreja, o nosso povo, eu quero fazer uma saudação de novo, para marcar o quanto foi bom ter vocês aqui, estimados professores do Colégio Nossa Senhora de Lourdes, da Rede Pública Municipal, da Secretaria Municipal, também da Rede Estadual. Não sei se vieram, mas eu convidei também do Instituto Federal para estarem aqui. Então, todos juntos, de forma simbólica, estamos unidos, nos preparando para esse tempo da graça do Senhor. No espírito da primeira leitura que nós ouvimos, do profeta Joel, que diz assim: rasgai o vosso coração. Esse tempo é para rasgar o coração naquilo que não é bom e abri-lo para as coisas de Deus, abri-lo para os valores do reino do Senhor, assim como nós cantamos no canto de aclamação: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E uma das formas que nós temos para rasgar o nosso coração, há 60 anos já, é a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade que sempre é motivada pela igreja, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E ela sempre traz um tema para nos provocar, para fazer a gente pensar, para estudar, para formar-se, para ler, cantar, rezar. E a campanha da fraternidade é uma das campanhas mais bem-sucedidas e proféticas que nós temos na Igreja do Brasil e no mundo, porque ela sempre busca trazer um tema que nos ajuda a sermos mais fiéis ao Evangelho, a Jesus Cristo, à Palavra de Deus. A campanha da fraternidade é um estímulo para a gente não ficar de braços cruzados e nem indiferentes ao mundo, à realidade, às diversas situações que nós vivenciamos no dia a dia da nossa vida. Por exemplo, ano passado, nós tivemos o tema da campanha da fraternidade que tratava do tema da fome. Eu posso dizer para vocês, com toda tranquilidade, que em nenhum lugar do mundo foi tratado tanto o tema da fome, por exemplo, como no Brasil. De sul a norte, oeste, leste, nas dioceses, nas paróquias, nas comunidades, nos cursos de teologia, na catequese, nas vias sacras, nos encontros de família. Ou seja, eu poderia até enumerar tantas outras coisas para dizer que foi o tema que milhares e milhares de pessoas puderam ouvir, estudar, entender e compreender. E este ano também nós somos provocados para um tema que é pluriuniversal, isto é, transversal, e que também vai provocar da mesma forma toda a igreja, a nação do Brasil, a estudar, a compreender e vivenciar melhor em obras práticas o tema e o lema. Vou convidar para vocês aqui. É um tema assim que eu posso dizer para vocês, extraordinário, fascinante. Inclusive eu fiz o meu mestrado basicamente nesse tema também. Então eu posso ter a tentação de falar um pouquinho a mais, mas eu vou me cuidar para dizer mais ou menos daquilo que seria o tempo normal de uma homilia. Mas o tema deste ano é fraternidade e amizade social. Vamos dizer todos juntos? E o lema que vem lá de Marcos, capítulo 23, versículo 8 é: vós sois todos irmãos e irmãs. E além das orações, dos cantos que fazem essa comunhão a nível de igreja do Brasil, é sempre o cartaz. Então eu vou dar aqui algumas dicas a partir do cartaz
que já nos indicam também todo o sentido, todo ou não, alguma coisa do sentido da campanha deste ano. Em primeiro lugar, quando a gente fala a palavra amizade, é uma das palavras que todo mundo fala, mas se a gente tiver que definir ela, não é tão simples. Por isso, o Papa Francisco, na encíclica Fratelli Tutti, ele retomou uma palavra bem antiga, lá dos clássicos, inclusive dos gregos, dos grandes pensadores, e procurou dar para ela um sentido novo, amizade social. É claro que a palavra social quase que nem precisaria, porque a amizade nunca é só consigo mesmo, ela sempre é com os outros. É o afeto, a atenção, a preocupação, a abertura, é o espírito do encontro, é a escolha que a gente faz de alguém, mas sempre será um outro, nunca é para si mesmo. Mas para dar o ênfase, uma ênfase muito especial de que a amizade, ela não é só eu e aquele que está muito próximo, o Papa cunhou a palavra amizade social na encíclica, como eu já vou explicar em seguida, para dar uma ênfase para a sociedade, para a ecologia, para toda a humanidade. Quando nós demos o texto base da campanha da fraternidade desse ano, no objetivo, ele começa com o verbo despertar. E isso é muito importante. Este ano, a campanha da fraternidade quer despertar, isto é, acordar a gente para as coisas que talvez a gente até já sabe, mas estão dormindo dentro de nós, estão esquecidas, a gente não dá muita atenção para elas. E o cartaz vai nos ajudando para isso. Qual é a primeira coisa que nós enxergamos aqui no cartaz? São as pessoas. A amizade social sempre é com as pessoas, criados à imagem e semelhança de Deus. E aqui no cartaz mostra pessoas de diferentes idades, diferentes nações, de cores diferentes, de culturas diferentes, com jeitos diferentes, juventude, crianças, idosos, pessoas que são o estilo da nossa nação, desse Brasil tão grande, tão bonito, multicultural na sua forma de ser. Aqui nós temos também pessoas, alguém de cadeira de roda, que mostra pessoas com deficiências, e todos eles estão reunidos em torno da mesa, a mesa que lembra a comunhão, o encontro, o estar juntos, o face a face. Nós sentamos sempre com quem gostamos, mas aqui a mesa, ela recorda que nós somos convidados, desafiados a sentar, a fazer amizade com aqueles que são diferentes de nós, com aqueles que têm outro jeito, com a diversidade cultural, com as pessoas que às vezes têm uma maneira até diferente de pensar, de ser, mas que nós somos convidados com eles a termos o diálogo, a reciprocidade, uma relação de proximidade, e fazermos juntos aquilo que o Papa resumiu na palavra a cultura do encontro. E aqui no meio de todos eles, eu quero ressaltar esse aspecto de acolhermos quem tem as deficiências, aqueles que às vezes não têm todas as condições sociais, que são pobres, necessitados, e com os quais também nós somos desafiados a termos esse espírito de acolhimento, de ternura, de valorização da vida como um direito inalienável, um valor inegociável, a vida sempre como o valor maior e supremo, o valor sagrado que a gente deve ter com nossos irmãos e irmãs. Mas no meio de tudo isso,
eu ainda quero chamar a atenção que existe alguém velhinho aqui no meio, que é o Papa Francisco, que está de bengala inclusive, para dizer assim, que ele, mesmo com a bengalinha dele, com a idade dele, ele ainda tem um sonho bonito, que é de ajudar, né? Nós encontramos isso inclusive no objetivo geral, fazer com que toda a humanidade se encontre em Jesus Cristo, para termos um mundo de paz entre as pessoas e também entre todas as nações. Vejam só, quando o texto base foi escrito, nós não tínhamos todas essas guerras. Quando o Papa escreveu Fratelli Tutti, também não tínhamos. E olha só quanta explosão de guerra, de violência, de ódio, de truculência. E ele veio trazer esse sonho bonito para nós. E ele tem uma cruz também. Eu quero chamar a atenção para essa cruz. Claro, toda cruz é sempre cruz de Jesus, mas esta cruz é a chamada cruz de Dom Helder Câmara, que foi o bispo que começou a campanha da fraternidade no Brasil, a nível de Brasil. E Dom Helder Câmara será nos próximos anos proclamado santo da igreja. E uma das coisas de Dom Helder Câmara é bem esse espírito da amizade social, da preocupação, da valorização dessas dimensões que criam a comunhão, que superam a intolerância, que ajudam a criar um espírito de entendimento. Nós, nos últimos anos, criamos assim aquilo que vem das redes sociais, uma palavra que nós usamos muito, que é cancelamento. Não gostei de alguém porque pensa diferente de mim, já vou cancelar. E ao contrário disto, tanto o Papa Francisco como o Dom Helder Câmara dizem que nós devemos acolher aqueles que pensam diferente. Inclusive eu vou trazer para vocês uma frase que não está no texto base, mas que é de Dom Helder Câmara, que ele disse assim: se tu és diferente, você não me diminui. Se tu és diferente, tu me enriqueces. E esse é o espírito bonito da campanha da fraternidade. Quem é diferente, quem pensa diferente, que tem um jeito diferente, nunca diminui a vida da gente. Ele só nos enriquece porque nos abre outras ideias, outras possibilidades, um outro jeito de compreender a vida e o mundo. Também aqui na mesa nós temos os alimentos. Vocês dizem, mas que são esses alimentos? São os alimentos de Jesus, são alimentos bíblicos. É o pão, o vinho, a videira, a uva, o peixe, o romã. São coisas próprias que Jesus comia na sua época, para lembrar da comensalidade, isto é, do comer juntos na nossa vida, do confraternizar, do celebrar na nossa vida como irmãos e irmãs, e que depois nós finalizamos na mesa do altar, no pão e no vinho que nós comungamos na missa. Mas só para lembrar, agora quase finalizando, porque esse cartaz é riquíssimo, eu quero chamar a atenção ainda porque nós temos vitrais aqui, vitrais que nos mostram o mundo rural e o mundo urbano. E também temos atrás plantas, árvores, o céu, para recordar que a amizade social é uma preocupação com nossas cidades, com as pessoas concretas, com as pessoas com as quais nós também devemos expressar a caridade, tanto no mundo rural como no mundo urbano. E a amizade social, já que os professores aí tiveram palestra sobre ecologia antes, lá no colégio, a amizade social também é o cuidado com a natureza, com o meio ambiente, com a criação, com o universo como um todo, que Deus criou com tanta generosidade, com tanta bondade para todos nós e para toda a nossa vida. Meus irmãos, minhas irmãs,
Que tarefa especial nós vamos ter nesse tempo de Quaresma para pensar a amizade social, na relação com os outros, na relação com o mundo, na relação com a ecologia, na relação com todo esse universo de amor e beleza e encanto que Deus criou para todos nós. Que ao final todos nós possamos alargar o nosso coração com essa certeza: todos nós somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus.